O jogo contra a Portuguesa foi um desastre total para mim, desde a escalação até as mexidas, né? Com, Estratégia foi uma com o porcaria. Nicolas indo como terceiro zagueiro, Tapa entrando na lateral, na ala, enfim, tudo errado. A Portuguesa fez o que todo mundo faz contra o São Paulo, que é marcar em cima, marcou em cima, pegou o erro do adversário, fez os gols. Já era para estar perdendo o São Paulo no primeiro tempo. O Rafael foi para mim o cara do jogo do São Paulo no primeiro tempo. Falhou no terceiro gol. Falhou no terceiro gol, mas no primeiro ele, Fez duas ótimas ele defesas. impediu, ele impediu a Portuguesa de sair do placar. E essa derrota diante do Palmeiras, que na minha visão, o São Paulo ele teve um bom primeiro tempo, mas mais uma vez pecou em erro de saída de bola e pecou nas Finalização. finalizações. Conta para mim, Marcão e Ramone, qual foi a diferença desses dois jogos? Se vocês viram diferença, vocês viram uma evolução, como o Crespo falou. O Crespo falou que teve uma evolução do jogo da Portuguesa, que ele detestou para esse jogo do Palmeiras. A gente tem perspectiva aí no Paulistão, com base no que a gente viu no jogo do Palmeiras? Olha, vou ser honesto e passando a palavra para o Marcão, não. Contra a Portuguesa, o erro foi 100% do Crespo. 100%. O erro de estratégia de ter poupado o jogador contra a Portuguesa. Eu observei até um pouco de soberba por parte do Crespo, porque ele imaginou, pô, é a Portuguesa, vou colocar aqui um time misto para tentar ganhar o jogo. E não foi assim que aconteceu. A Portuguesa mereceu vencer e merecia vencer até por mais, sejamos francos. 2 zagueiros reserva e 2 volantes que nunca jogaram. Exato. Para mim foi um erro crasso de estratégia do Crespo. O jogo da Portuguesa está na mão do Crespo, do Palmeiras não. O do Palmeiras, os erros não vieram do Crespo. Primeiro tempo, o São Paulo foi, não vou dizer dominante, mas o São Paulo teve para vencer o jogo no primeiro tempo. 8 chances contra 4 do Sim. Palmeiras, 2 no gol do Palmeiras, 2 gols. Não, e aí que tem um grande detalhe. Qual é a diferença de um jogo para outro na minha concepção? Contra a Portuguesa, 100% o Crespo. Contra o Palmeiras, mostrou que o elenco é ruim. O Tapia perdeu 2 gols que num contra-ataque o Flávio Lopes fez praticamente da mesma posição. Mostra a sangria que tem o elenco do São Paulo. Gente, se o Tapia é jogador, eu sou a Gal Costa. Com o cabelão da Gal Costa, que obviamente sou oposto. Ele é horroroso. E detalhe, o Palmeiras, no jogo em si, não jogou bem. O Palmeiras não pressionou, só jogou no erro do São Paulo, no erro de posicionamento, e assim que o Palmeiras fez os Como 3 não gols. vem jogando bem há tempos o Palmeiras. Sim, exatamente. Visivelmente, a era Abel já deu lá. Já deu. Não é para falar do Palmeiras, mas tinha Sim. que fazer uma troca de elenco lá, tudo mais. Tem muito jogador ali que, inclusive, caberia no São Paulo. Eu acho que é uma discussão ao futuro. Mas o Palmeiras não jogou bem. Se o São Paulo guardasse as chances que criou no primeiro tempo, que foram 8, teria vencido o Palmeiras no primeiro tempo e o jogo seria diferente. Possivelmente o Palmeiras se abriria um pouco mais, a questão física do Palmeiras ficaria mais exposta. Então a diferença de um jogo para outro sai da culpa do Crespo para a culpa do elenco ruim. Só que a soma dos dois não traz, na minha observação, uma expectativa de melhora contra o Santos. Ao meu ver, só haverá uma melhora contra o Santos, e nem estou colocando o Flamengo. Para mim, o Flamengo é favoritaço para o jogo de quarta. Mas para o jogo contra o Santos, para mim o São Paulo pode vencer, porque o Santos está numa situação tão ruim quanto a do São Paulo em nível de qualidade de futebol. E você, Marcão, a tua percepção dos 2 jogos aí, o que você pode dizer pra gente? Bom, em relação ao jogo da Portuguesa, eu concordo aí com vocês, em parte em relação ao Crespo, acho que tá tendo que rodar o elenco, né? Infelizmente, acho que tem que dar ritmo de jogo para todo mundo e não desgastar, não lesionar os jogadores logo de cara. Eu só não concordei com ele, porque para mim isso foi um absurdo, escalar uma dupla de zaga com Rafael Toló e Dória, né? Uma dupla que nunca jogou junto. Um cara acabou de voltar do México, não se sabe a condição física. O Tolói, ano passado, já mostrou que é um ex-jogador. Então, tem o lance também de ter começado o jogo com o Negruti, etc. O próprio Pablo Maia parece que esqueceu o futebol em 2023. E com isso, o São Paulo ele tomou 3 gols da Portuguesa. Vem pro jogo do Palmeiras, toma mais 3. Então, a questão é a seguinte: eu não vi evolução, principalmente no que diz respeito à parte defensiva. O São Paulo hoje é a pior defesa do Campeonato Paulista, atrás inclusive da Ponte Preta, que é a lanterna da competição. Tomou 10 gols, se eu não estiver enganado, a Portuguesa tomou, a Ponte Preta tomou 9, e o saldo de gols do São Paulo é pior junto com o saldo da Ponte. Então, em relação ao jogo da Portuguesa, foi um desastre, né? Eu acho que todo mundo concorda aí que era um resultado que o torcedor do São Paulo estava esperando, né? Uma vitória, pelo menos para colocar o São Paulo em condições ali de brigar por uma classificação. Em relação ao jogo do Palmeiras, cara, foi, para mim, aí eu coloco na conta do Crespo também o seguinte aspecto.
O segundo tempo, o São Paulo não veio pro jogo. Tomou 2-1 no primeiro lá, viu o Palmeiras jogar, eu concordo com vocês, quando diz que o São Paulo poderia ter caprichado um pouco mais nas finalizações, principalmente aquelas duas do Tapia, né? Aquela que ele perdeu o gol lá depois do cruzamento do Enzo Dias ali, era um gol qualquer atacante e que tem um pouquinho mais de qualidade teria feito. Mas o grande problema foi o segundo tempo. O São Paulo ele vai fazer a primeira mudança aos 30 minutos do segundo tempo, não jogando nada. Então o Crespo, pra mim, ele tá com aquela cara do violinista do Titanic. Ele vê o barco afundar e tá lá com aquela cara de paisagem. Sim. Eu coloco a responsabilidade também em cima do Crespo. Eu acho que o Palmeiras é um time mais qualificado, é um time que tem mais capacidade técnica do que o Mais São Paulo. eficiente. Mas o negócio é o seguinte, minha gente. Eu acho que o Crespo, ele tá usando pra mim muito a muleta do que tá acontecendo fora do campo pra justificar também a incapacidade dele como treinador. Já vamos falar sobre isso na entrevista dele. Então, só pra fazer já uma introdução do que a gente vai falar. Então, acho que tudo bem, ele pontuar as entrevistas que ele pontua a respeito do que tá acontecendo fora de campo, até pra acordar o torcedor do São Paulo, porque tem muita gente que às vezes, tipo, quando a gente critica aqui, o torcedor não entende. Precisa ter alguém que tá lá dentro, seja jogador, seja alguém da comissão técnica, pra falar o que a gente já fala que faz tempo, pro torcedor começar a entender. Mas eu acho que você pode pontuar sim o que tá acontecendo fora de campo, desde que o seu esteja sendo bem feito. O São Paulo, ano passado, no Campeonato Brasileiro, terminou na 8ª colocação. O que mudou em termos de elenco pro São Paulo hoje tá brigando pra não cair no Campeonato Paulista? Não mudou nada. Então mudou, saiu um outro jogador ali. Pior, voltou jogador ainda. É isso que eu tô falando. Então acho que dentro desse cenário, o Crespo vai ter obrigação de tentar arrumar alternativas pro São Paulo render melhor. Principalmente no que diz respeito à parte defensiva. Acho que tomar a quantidade de gols que o São Paulo tem tomado já no Campeonato Paulista, que na minha opinião é o campeonato menos que vai exigir menos do São Paulo a condição técnica, né, em termos de adversário, do que tem pela frente, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, etc. Então, se já tá tendo dificuldades no Campeonato Paulista, você imagina o que não vem pela frente no restante da temporada. Eu apenas não é fazer voto de defesa pro Crespo, mas vamos fazer aqui um exercício de memória. Com o Zubeldia era a mesma coisa. Mesma coisa. Mas você concorda comigo que o Zubeldia improvisava? Ferrares do lateral direito, Sim, Oscar de não, segundo concordo. volante, Luciano de meia. Eu concordo com você, mas o Marcão, o que pega? O Zubeldia teve as improvisações. O Carpini tinha improvisação? Não. Mas era fraco. O Dorival tinha improvisação? Não, mas o Dorival, quero lembrar que depois da Copa do Brasil, só foi ganhar um jogo fora de casa com o Bahia, com gol no acréscimo. E se não fosse aquela vitória, o São Paulo ia pendurado contra o Atlético Mineiro e Flamengo. Os dois times brigando por título e o São Paulo brigando para não cair. Se não fosse aquela vitória contra o Bahia. Não dá pra comparar o elenco que o Dorival tinha à disposição com o Carpini e Crespo. Vai me desculpar. O titular do Dorival pra jogar as competições, no caso a Copa do Brasil, que foi a principal competição, o cara ele tinha como protagonista do time o Wellington Rato e Nestor. Então ele tinha que priorizar. A partir do momento que ele viu que dava pra controlar, entre aspas, o Campeonato Brasileiro, tem muita gente que realmente critica, mas o Dorival só teve uma vitória fora de casa e dentro de casa. A diferença do Dorival pro Zubeldia, sabe quantos pontos foram no campeonato de um e de outro? 6 pontos de diferença, ou seja, 2 vitórias. Então o Zubeldia, que entre aspas é o xodózinho de muito torcedor do São Paulo, teve 6 pontos a mais e não ganhou porra nenhuma. O Dorival, priorizando com um elenco muito menos qualificado que o Zubeldia tinha à disposição, foi campeão da Copa do Brasil, tirando Palmeiras e Flamengo. Eu acho que o debate é interessante, porque a minha visão ela é outra, não em relação a proteger os técnicos. Para mim, o Crespo já deu, opinião minha, o Crespo visivelmente está estafado. Já vamos falar sobre o Crespo. Já deu, mas a gente vai falar daqui a pouco. O Zubeldia já tinha chegado no teto também, já tinha cansado. O Carpini também, o Dorival, se não fosse para a seleção brasileira, ia cair no Campeonato Paulista. Eu aposto aqui que ia cair no Campeonato Paulista. O Rogério Ceni também já tinha dado o que eu quero colocar, que é um looping. É um looping há 5 anos de elencos mal montados, caríssimos, de jogadores que não têm a qualidade e não supra a expectativa que a gente busca. Sempre os técnicos têm os seus erros. Só que nós, e aí eu me coloco nesta, a gente tem a visão de sempre metralhar o técnico. Não, técnico. O elenco tem sua parcela de culpa significativa, gente. Com certeza, mas pelo amor de Deus. Muito mais que o técnico, e de novo, é um loop eterno. Aí, vamos lá, o Crespo vai embora. Eu já tô vendo gente, não só aqui no chat, mas em vários lugares, não, tem que subir o Alan Barcelos. Jamais! Não. Jamais. Falaremos Ainda mais também. nesse ano. Deus que me livre. Nesse ano não. Mas vamos fazer então um exercício. Sai o Crespo. Qual é o técnico que toparia dirigir o São Paulo numa bomba dessa? Nem o Roger Machado. Nem o Roger Machado. Eu acho que teria que esperar o primeiro bom sair, bom mais ou menos, né, sair do Campeonato Brasileiro. Ia ter um hiato aí. Exato. De técnico. Então, hoje não tem técnico. Tem técnico hoje pra substituir? Não. Disponível no mercado, eu não sei. O Renato Gaúcho ganha 2,5 milhões. Nunca que ele viria trabalhar em São Paulo. Ou ele trabalha no Rio ou no Rio Grande do Sul. O Corinthians já fez proposta para ele de 2 milhões e pouco e ele não quis vir. Então, assim,
Não tem, não tem. Vai esperar o Diniz cair no Vasco, vamos bater aqui na Madeira para vir, para voltar para o São Paulo? Ou seja, o São Paulo hoje, nós como torcedores, a gente ama o clube, a grandeza do clube, mas a gente tem que fazer uma análise fria do mercado. O São Paulo hoje não é atrativo para absolutamente ninguém. Porque o São Paulo é um poço de corrupção, é um poço de escândalos, denúncias. O Macis, que nós vamos falar daqui a pouco, está tentando colocar a casa mais ou menos em ordem, mas vai demorar para colocar em ordem. E o elenco, gente, desculpe, é um elenco acomodado, velho, caríssimo e de jogadores que, perdoe-me, são muito mais dodóizinhos do que qualquer outra coisa. E aqui coloco como exemplo o senhor Lucas Moura. Ah, não vou jogar na Arena Barueri, porque o gramado é sintético. Malandro, você ganha 2 milhões de reais por mês, você tem que jogar. Mas não tá jogando em nenhum lugar também. Exatamente. Nem no Morumbi tá jogando. Exatamente. Você pega o Arboleda, ganha 700 mil, São Paulo colocou o nome dele para ser fiador em uma dívida do Arboleda na renovação contratual. O que esse cara tá jogando? O Alan Franco, depois que renovou o contrato, sentou no contrato e sumiu. O Pablo Maia, depois que voltou da cirurgia, reduziu-se a pó. Então, se você for ver, é muito jogador que hoje não representa. Eu entendo que esses jogadores podem estar incomodados com os direitos de imagem atrasados. Só que, gente, se você, Daniel, e se você, Marcão, tiver algum problema nas suas empresas e tiver salário atrasado, vocês vão suar sangue para receber esse salário. Esses caras não. Esses caras são 40%. E quando eles se aposentarem, eles receberão com juros e correção monetária. Perdoe-me, para mim isso não é muleta, não é desculpa. Por isso que eu não só designo a minha metralhadora em relação ao técnico. Eu acho que tem muita questão do elenco, e aí eu cito um nome. Rui Costa é o arquiteto do que nós estamos vendo hoje dentro de campo.